A combinação entre descaso, falta de dinheiro e negligência está destruindo um dos maiores patrimônios da arquitetura brasileira. Casarões antigos, que sempre ajudaram a fazer de Salvador uma cidade tão especial, estão em ruínas. O caminho para mudar essa realidade é longo, mas o primeiro passo já foi dado. Calçadas de pedras, igrejas imponentes, casarões históricos. Esse é o Pelourinho, bairro mais famoso de Salvador, um verdadeiro museu a céu aberto. Na época do Brasil Colônia, esse era o endereço das famílias ricas. Isso aqui é um acúmulo sucessivo da riqueza da coroa, da coroa portuguesa, da riqueza individual de alguns importantes comerciantes. Há 27 anos, toda essa área que abrange o centro histórico da cidade foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade. Esse é um conjunto urbanístico dos mais importantes. Guarda elementos de vários séculos na forma das suas edificações, das suas casas e também das igrejas. Mas o tombamento não garantiu a conservação de tanta memória. Áreas como esta, onde os casarões foram restaurados e a grande concentração de turistas, são raras. É só virar a esquina para perceber que o patrimônio está se desfazendo. E a situação é mesmo grave. Em 2009, uma vistoria da Defesa Civil concluiu que 111 casarões históricos da cidade estavam em condições precárias. E de lá para cá o cenário só piorou. Muitos imóveis se deterioraram ainda mais. Alguns não resistiram à falta de manutenção. Esse aqui, por exemplo, desabou em julho de 2010. E até hoje, quase 2 anos depois, ninguém sequer tirou os escombros do local. A falta de manutenção desses imóveis, especialmente do telhado, permite que haja percolação de água, da chuva. Essa chuva vai penetrando, vai estragando os assoalhos, o emadeiramento, as paredes. E se não há manutenção do proprietário, a tendência é as patologias irem se agravando. Isso aconteceu com esse casarão. Do alto dá para ver que o imóvel em ruínas divide espaço com os cartões postais de Salvador. Eu acho vergonhoso tanto para o munícipe, para aquele que nasceu na cidade, como pelas pessoas que visitam essa cidade. Você vai em outros países por aí, é tudo preservado. Aqui é uma igreja bonita, outro feio. Essa cidade de Baixo Salvador está acabada, está esquecida do mundo, parece que não existe isso aqui. A situação é bem drástica. O mais grave é que em muitos desses casarões ameaçados de desabar vivem famílias inteiras. Algumas moram de aluguel, outras foram trazidas pela própria prefeitura. Há mais de uma década, a casa de Floresvaldo, que ficava em outro ponto do centro histórico, pegou fogo. Desde então, ele mora aqui com a família. A situação do imóvel é crítica. As paredes estão mofadas. As madeiras que sustentam o telhado foram comidas por cupins. E a água da chuva entra com facilidade. No mês de agosto, isso aqui ficou igual a lagoa. Molhou tudo, molhou tudo. Aí eu comprei essa lona aí, ó. Aí forramos tudo aí para aliviar um pouco. Parte desses imóveis pertence ao governo da Bahia, mas a maioria é de particulares. Gente que herdou esse patrimônio e não sabe o que fazer com ele. Resultado, muitos foram invadidos. Nesse ponto, flagramos um homem no prédio que se sustenta sobre um barranco. O teto está rachado e o reboco externo se esfacelando. A prefeitura chegou a lacrar as portas, mas segundo este guardador de carros, o morador achou outro caminho. Ele desce a rampa aqui, pela esse lado do prédio, e depois pula ali, entra ali onde está aquele matagal, e tem um alojamento lá embaixo. Em 2010, 5 pessoas perderam a vida em desabamentos de casarões em Salvador. Ano passado, uma pessoa morreu. Em todo o centro histórico é possível encontrar ruas como esta, em total estado de abandono. Quase todos esses imóveis estão em ruínas. Nesse aqui, parte da estrutura interna desabou. Do lado de fora, a situação não é diferente. Uma ameaça para quem passa pela rua e principalmente para quem mora na casa ao lado. Esse casarão, ele tem, evidentemente, o risco de desabar. E ele, se desabar, ele provavelmente leva outros casarões juntos, porque essas edificações são construídas parede com parede. Andréia mora com o marido e os 3 filhos em frente ao imóvel condenado, mas diz que, preocupada mesmo, ela fica com este outro vizinho. Os cascalhos caem.
chovendo ou não. E ela sabe que também corre perigo pela situação da própria casa. A instalação, você pega na parede, dá choque. O risco de curto-circuito aqui é muito grande. Muito grande. E as paredes por dentro, mina água assim, ó. Em todas as ruas, emaranhados de fios confirmam que as instalações elétricas são antigas e precárias. Primeiro risco, as pessoas estarem morando em condições insalubres. A outra é problemas de incêndio. Ano passado, toda essa região virou caso de justiça. Esta procuradora entrou com uma ação para obrigar o Estado da Bahia, a União, a Prefeitura de Salvador e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a tomarem providências imediatas. A ação visa basicamente a realização de intervenções emergenciais nesses imóveis, a fim de conter o estado de gradativo arruinamento e também evitar a ocorrência de vítimas fatais. O juiz federal que analisou o caso determinou que todos os imóveis condenados tivessem a estrutura reforçada e que em todas as áreas de risco fossem instaladas barreiras físicas e placas de sinalização. Além disso, foi fixada uma multa de R$1.000 por dia de atraso no cumprimento das medidas. Segundo a Defesa Civil, 110 famílias foram realocadas e 46 casarões já estão escorados. É importante que os órgãos, todos esses que atuam em patrimônio, que atuam na cidade de Salvador e em outras cidades também históricas do Brasil, que também vivenciam esse problema, se unam para encontrar uma solução. Porque não adianta só a nossa ótica, apenas escorar e ali deixar, porque a tendência é que ele continue ainda tendo problemas. O processo ainda está em andamento. O IPHAN entrou com um recurso alegando que a ação deveria ter sido dirigida inicialmente aos proprietários dos imóveis. A procuradora reconhece essa necessidade. Essa ação ela não exclui, não restringe nem atenua a responsabilidade dos proprietários e do poder público na recuperação, na conservação e na manutenção desses imóveis, medidas essas que vão ser perseguidas oportunamente. O Ministério Público também deve entrar com outra ação judicial, desta vez para cobrar agilidade na revitalização do centro histórico. As reformas nos casarões já duram mais de 20 anos. O que se espera por aqui é que o governo priorize a preservação desse conjunto arquitetônico, que ajuda a contar a história do Brasil. História não se mata, é uma cultura. Cultura é para nossa geração e futuras gerações que vêm por aí. Gente, isso aqui é a coisa mais linda que tem. Isso aqui tem que ser preservado, não existe. Você só faz parte do processo civilizatório, do ponto de vista de memória, se você é capaz de contar a sua história. Então, a arquitetura ela é capaz de contar a história. Aqui não é somente patrimônio de Salvador, da Bahia, isso é um patrimônio nacional e patrimônio da humanidade.